Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do curso Conceitos Básicos em Bioestatística. Nesta videoaula, nós desenvolveremos os conceitos de testes de hipótese. Esse tópico é importante por dois motivos. Primeiro, compreender os princípios que se aplicam aos testes de hipótese é fundamental para o próprio desenho dos objetivos, primário, secundário ou exploratório, do seu próprio estudo. Segundo, a interpretação de estudos publicados muitas vezes é equivocada ou incompleta em função da dificuldade para se compreender como a hipótese do estudo foi testada. Os objetivos desta videoaula são compreender os principais princípios e conceitos envolvidos nos testes de hipótese, reconhecer os passos de um teste estatístico, entender os resultados de um teste estatístico, compreender como interpretar o valor de P obtido em um teste estatístico e compreender os conceitos de poder de um teste estatístico. Hipóteses estatísticas são afirmações sobre características de uma população. Os testes de hipótese têm como objetivo verificar se existe associação entre as variáveis que representam as exposições e aquelas que representam o desfecho, e estimar qual é o tamanho do efeito da variável de exposição sobre a variável de desfecho. O que realmente é testado é a chamada hipótese nula, ou H0, segundo a qual não existe associação entre a exposição e o desfecho. A existência de associação entre exposição e desfecho é chamada hipótese alternativa, ou H1. Na verdade, nós assumimos que a hipótese alternativa, ou H1, é verdadeira, quando a hipótese nula é considerada falsa como resultado do teste estatístico. Como se estrutura um teste de hipótese? Primeiro, nós definimos a hipótese nula H0. Hipótese nula sempre diz que entre a variável de exposição e o desfecho não há associação. Depois formulamos a hipótese alternativa, ou H1, que diz que há associação entre a variável de exposição e o desfecho. Exemplificando aqui como deve ser entendida a hipótese nula. A figura representa a distribuição dos resultados da mensuração da variável de desfecho esperada sem a exposição ao fator de risco ou novo tratamento, por exemplo. A hipótese nula diz que, com a exposição, os valores do desfecho obedecerão à mesma distribuição, ou seja, a exposição não afetará o desfecho. Após a definição de H0 e H1, precisamos definir alfa, ou seja, o nível de significância a partir do qual a hipótese nula será rejeitada. Não confundam alfa com P, cujo conceito definiremos em alguns instantes. Alfa é definido pelo pesquisador como o valor a partir do qual irá rejeitar H0. Por convenção, alfa tem que ser pelo menos menor ou igual a 5%. Mas o pesquisador pode optar por valores mais restritivos, por exemplo, 1% ou mesmo 0,1%, dependendo do nível de erro clinicamente aceitável para a situação investigada. Alfa precisa estar definido antes do início do procedimento experimental. Na figura,
Uma situação em que a variável de desfecho tem distribuição normal, a zona para rejeição de H0, caso a escolha de alfa seja 5%, estará situada além de 1,96 desvios padrões da média. Caso optemos por alfa de 1%, a zona de rejeição estará situada a 2,58 desvios padrões, e se optarmos por alfa de 0,1%, a zona de rejeição estará situada a 3,3 desvios padrões da média da população sem a exposição. É importante que este conceito tenha ficado muito claro. Caso você não tenha compreendido bem, tente entender pela leitura do texto e volte aos slides após. Então, com base no desenho de nosso estudo, coletamos os dados. Utilizando um teste estatístico apropriado, nós comparamos os dados que nós obtivemos com os dados que seriam esperados no caso da hipótese nula ser verdadeira. Do teste estatístico resultará um valor de P, que discutiremos a seguir. O valor de P é uma probabilidade obtida de um teste estatístico que quantifica a chance da hipótese nula ser verdadeira. Caso o valor de P seja menor ou igual ao nível de significância alfa, o valor do teste está na região de rejeição de H0. Portanto, devemos rejeitar H0 quando P for menor ou igual a alfa. Temos aqui uma distribuição de desfechos prevista pela hipótese nula e escolhemos um alfa de 5%. Coletamos os dados no estudo proposto, obtemos a média dos desfechos na amostra cuja variável de interesse está presente, calculamos o P e obtemos o valor de 0,02. Isto significa que a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é 2% ou menos. Como este valor é menor do que o alfa estabelecido, rejeitamos H0 e assumimos H1 como verdadeira. Nós encontramos na literatura a seguinte sugestão para a interpretação do valor de P. Valores menores do que 0,01 constituem evidência muito forte de que H1 é verdadeira. Valores entre 0,01 e 0,05 constituem evidência forte de que H1 é verdadeiro. Valores entre 0,05 e 0,1 constituem evidência fraca de que H1 é verdadeira e valores maiores do que 0,1 constituem evidência insuficiente de que H1 é verdadeiro. Devemos, no entanto, ser muito cuidadosos com essa interpretação. Ela só é válida para estudos experimentais bem controlados, onde a probabilidade de associação, quando do início do experimento, é cerca de 50%. Não vale para estudos observacionais, onde raramente a probabilidade de associação prévia chega próximo a esse valor. E onde múltiplas variáveis de confusão podem estar presentes. Então, com base no valor de P obtido, nós tomamos a decisão de rejeitar ou não H0. Existem 4 resultados possíveis de um teste estatístico. Podemos rejeitar H0 quando H1 é verdadeira. Podemos rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Podemos aceitar H0 quando H1 é verdadeira. E podemos aceitar H0 quando H0 é verdadeira. Rejeitar H0 quando H0 é falsa e aceitar H0
quando H0 é verdadeira, são decisões corretas. Por outro lado, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira constitui-se no chamado erro tipo 1. E aceitar H0 quando H0 é falsa é o chamado erro tipo 2. Definimos poder de um teste estatístico a probabilidade de rejeitar corretamente H0 quando H0 é falsa. Esta probabilidade é definida como 1 menos beta, ou o erro tipo 2. O poder do teste depende de vários fatores, incluindo a magnitude do efeito da exposição sobre o desfecho e o tamanho da amostra coletada. Nesta figura, podemos visualizar de forma gráfica a representação do que é poder do teste. Acima, temos a representação da distribuição dos valores dos resultados do desfecho, considerando-se H0 verdadeira. E abaixo, temos a distribuição dos valores obtidos da amostragem, assumindo-se que H1 é que é verdadeira. Verificamos, com base nos valores obtidos em nossa amostragem, que temos 90% de chance de rejeitar H0, sendo H0 falsa. Ou seja, o poder do teste é 90%. Portanto, verificamos que há uma relação entre alfa, beta e o tamanho da amostra. Se nós tivermos dois valores, o terceiro pode ser computado. Para o mesmo nível de significância alfa, aumentando-se o tamanho da amostra, reduz-se o erro tipo 2. Portanto, aumenta-se o poder do teste. Nesta videoaula, nós discutimos o conceito de hipótese estatística, de H0 e de H1, os passos para a realização de um teste estatístico, os resultados possíveis de um teste estatístico, a interpretação do valor de P e do poder do teste. Para consolidar estes conceitos, é fundamental a leitura do texto e a realização das atividades propostas para esta semana. Até a próxima semana com a nossa última videoaula do curso Conceitos Básicos em Bioestatística.